Henry Ford, Benjamin Franklin. Sabe, você pode procurar citações dessas pessoas famosas que falam sobre outras vidas. Basta buscar sobre reencarnação e você as encontrará. Eu digo às pessoas, não estamos sozinhos. Temos grandes pensadores que diziam a mesma coisa. Olá, pessoal. Bem-vindos ao programa Ask Julie Ryan. Aqui, unimos espiritualidade e praticidade para ajudar você a viver uma vida com propósito e alegria. Estou animada por ter Karen Willis hoje para falar sobre um dos meus temas favoritos, vidas passadas. Vou perguntar a Karen como, usando hipnoterapia, ela acessa essas informações para seus clientes. Nossa conversa será divertida e interessante. Por favor, lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar este episódio com amigos e família. Oi, Karen. Bem-vinda. Estou feliz em tê-la aqui. Obrigada por me receber, de verdade. Pode apostar. Vamos falar sobre um dos meus tópicos favoritos, vidas passadas. Acho que é uma das partes mais divertidas do esoterismo. Adoro que você seja uma garota de vidas passadas e especialista no assunto. Tenho muitas perguntas para você. Certo, vamos começar. O que fez você focar sua carreira em vidas passadas? Bem, essa é uma história longa. Certo, me dê um resumo. Certo. A primeira coisa que aconteceu foi que eu não tinha conhecimento ou crenças em reencarnação, certo? E então, nos anos 80, eu assistia a um programa sobre diferentes pessoas e seus problemas e coisas assim. Pedi um livro na biblioteca local e eles me deram outro, com meu nome escrito nele. Peguei o livro e era todo sobre reencarnação e Edgar Cayce. Você conhece Edgar Cayce, certo? Por favor, avise quem ouve e não conhece Edgar Cayce. Edgar Cayce era chamado de o profeta adormecido e entrava em transe. No início não acreditava em reencarnação, mas isso surgia. Ele dizia como a vida passada afetava a atual, meio que como eu faço. E se você ganhava ou perdia na alma disso, daquele período. Então, ele é realmente um dos pioneiros da reencarnação. Era do Kentucky. E lia a Bíblia todos os dias, então, sabe? Não dá para inventar isso. E então ele fez, 16 mil leituras, eu acho. E estão no ARI, em Virginia Beach. Você pode ir lá ou se juntar ao ARI. E ele é simplesmente uma pessoa incrível. Ele foi o primeiro que falou sobre pensamentos ou coisas. E ele falou sobre, sabe, nossas lições que estamos aqui para aprender, meio que o que falamos hoje sobre vidas passadas, que estamos aqui para aprender lições. Certo. Então, de qualquer forma, isso mudou minha vida. Eu não podia culpar mais ninguém na minha família pela minha vida. Tive que assumir a responsabilidade como alma, e isso me deu força. E então eu meio que entrei na área de ensino, fui professora de educação especial por 15 anos. Meus guias, não sei se você acredita neles, mas me disseram que eu deveria fazer esse trabalho. E então comecei a fazer isso e apenas ouvi. Digo a todos para ouvirem aquela voz interior ou aquele conhecimento interior, porque isso te leva aonde precisa estar. Eu amo o que faço e vejo muitas pessoas curadas por isso, porque essa é a principal razão pela qual faço isso. Não importa quem fomos, é o que trouxemos nesta vida, certo? Eu concordo. Bem dito. Quem você acha que deixou o livro com seu nome? Eu não sei, foi tão estranho. Quero dizer, você não pode inventar isso. Sabe, muitas pessoas disseram que não pegariam o livro. E eu fiquei bem, sabe, eu só lembro de dizer, eu devo ler este livro por algum motivo, eu acho. Então eu simplesmente peguei. Sabe, acho que foi o espírito, porque ele me mostrou coisas diferentes ao longo da minha vida, como o fim da minha carreira de ensino, e então eu deveria fazer este trabalho e meu livro também.
Isso foi, sabe, dito para eu fazer. Muito importante. Eu ouvi. Falam que era seu anjo da guarda. Ah, é mesmo? Sim, ouvi que era seu anjo da guarda. Você tem um nome para ele? Porque eu ouvi um. Não, me diga, qual é? Matthew. Os espíritos não têm gênero, mas não se importam se associarmos um gênero a um nome, pois isso nos ajuda a entender as coisas de uma perspectiva humana. Mas eu consegui seu anjo da guarda. Deixei para você. Você foi guiada, garota. Santo Moisés. Sim, muito. O que sua família achou quando você começou a fazer isso? Eles acharam que você perdeu a cabeça? Meu marido tinha medo de que eu mudasse drasticamente, o que de certa forma aconteceu, mas ele aceitou. Foi um processo que ocorreu aos poucos. Sei lá. A maioria da minha família acha que sou um pouco louca, mas eles aceitam a maior parte. Muitos não acreditam nisso, na verdade. Especialmente minha nora, que é. Isso é outra história. Não vou entrar nisso. Mas ela não está feliz com o meu trabalho, digamos assim. Porque tem medo. Tem medo quando? Ela é muito religiosa, então estou, sabe, tão distante da religião em que ela acredita. Mas sabe, eu não me importo mais. Eu não sei você, mas simplesmente não me importo. Quer dizer, vejo como isso ajuda as pessoas, e isso é o mais importante. Certo. De vez em quando, alguém me diz algo como: você não precisa aprender a se comunicar com espíritos porque isso é mal ou algo assim. Geralmente são pessoas religiosas, usando aspas no ar. Então, talvez você queira tentar isso com ela. Não sei. Veja se quer ir por esse caminho. Eu digo, bem, eu entendo. Você reza? E eu digo sim, rezo sempre. E digo, ótimo. Suas orações são atendidas? Sim, são. Eu digo, bem, para quem você reza? Deus, Jesus, Buda, quem quer que seja. E eu digo, ah, tá. Então, eles estão ao seu lado no sofá enquanto você fala? E eles dizem não. E eu digo, ah, então você fala com um espírito. E dá para ver as engrenagens na cabeça deles começarem a girar. E isso suaviza um pouco. Essa tem sido minha experiência. Talvez você queira tentar isso com ela. Sabe, ela te dá um tempo difícil. Caso contrário, é sábio dizer, tudo bem, você tem sua opinião. Não preciso sentir isso. De te convencer. Sabe? E não cabe a mim julgar, mas eles tendem a julgar muito. Então, tudo bem, é onde estão. Então, minha mãe é um pouco mais aberta a isso. Porque ouviu minha gravação e eu era uma criança pequena, soando como uma criança. E isso meio que, fez ela pensar não está 100%, mas está mais aberta. E ela também ficou animada com o livro. Minha família, quando comecei a fazer coisas esotéricas, não acreditou em nada disso. Então comecei a acertar coisas sobre o que acontecia com eles. Uma das minhas histórias favoritas é sobre meu irmão mais velho, Jay, a quem amo muito. Um dia, ele estava passando por uma situação e me ligou dizendo, faz o seu negócio. Eu disse, tá bom. Você ouvirá isso de seus familiares. Faz o seu negócio, Karen. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, todos nós temos vidas passadas? Como funciona isso? Acho que depende da alma. Escolhemos nossas vidas antes de vir. Temos um contrato com as pessoas em nossas vidas. E muitas pessoas têm dificuldade com isso, especialmente se estão sobrecarregadas. Muitos dos meus clientes perguntam, por que eu escolheria esta vida? E eu digo, você precisa ver o que aprende. O que aprendeu? Eu digo que aprendi com minha família. Independência, força, perdão e compaixão. O que você aprendeu com isso? Isso é o principal. No mundo espiritual, somos mais sábios. Às vezes, escolhemos ter muito em nosso prato. O que eu chamo, e nossos guias dirão, você realmente quer fazer isso? E nós diremos, sim, eu posso. Isso é, viável. E chegamos aqui e ficamos tipo, o que eu fiz?
mesmo que não estejamos cientes, sabe? Mas, sim, senão não faz sentido. Por quê? Porque é isso que eu perguntaria à igreja. Por que alguém nasceria em uma vida de luxo? E outra pessoa nasceria pobre e passando fome? Ou, sabe, isso não faz sentido se Deus é amor. E eu acredito que Deus é amor. Então, isso respondeu àquela pergunta que a igreja não conseguia entender ou explicar. Era a vontade de Deus. Isso é tudo que me diziam. Não sei você, mas eu fazia perguntas quando era mais jovem, então eu sabia que algo estava errado ali, digamos assim. Eu não comprava muita coisa que não fazia sentido para mim. Pensava, tanto faz. Se você quer acreditar nisso, tudo bem. Mas não faz sentido mesmo quando criança. E então, eu entendo do que você fala. E quanto a viver múltiplas vidas simultaneamente. Você já pesquisou sobre isso? Eu não vi isso no meu trabalho, mas estou aberto a essa ideia. Não tenho certeza, mas por que não? Não existe tempo, certo? Então, é difícil para a mente humana entender. Quando tenho pessoas no subconsciente, às vezes dizem que não estão prontas para a informação. Às vezes não estamos prontos para a informação. Porque é muito difícil para o cérebro humano entender. Isso faz sentido? Faz sentido. E onde eu chego com isso, Karen, é que eu não sei a resposta exata. Meus guias espirituais e muitos entes queridos falecidos me dizem que sim, assim como os entes queridos dos meus clientes. A resposta que recebo é sim. Vivemos múltiplas vidas ao mesmo tempo. Isso faz meu cérebro humano querer explodir porque eu não entendo. Isso. Onde eu chego com isso é que é viável. Eu realmente entendo? Não. Devo entender? Provavelmente não. Vou entender quando voltar para o céu? Sim. Nós meio que bebemos da. Como chamamos a água do esquecimento quando viemos para cá. Então, Sócrates realmente disse isso? Acho que era a fonte do esquecimento ou algo assim. Sim. Na época de Sócrates, ele falava sobre isso, você sabe, outras vidas. Sim. E a vida interior. Sim. Não aprendemos isso na faculdade? Não, não, sim, não aprendemos. E espíritos, essas místicas estão em todos os textos sagrados, está em toda a grande literatura. Você fala sobre Sócrates, está em Platão, em Shakespeare, meu Deus, olhe Dickens. Você sabe os espíritos do Natal passado, presente e futuro. Tem vários, sim. Henry Ford, Benjamin Franklin. Você pode procurar todas essas citações de pessoas famosas que falam sobre outras vidas. Sério? Eu não sabia disso. O que eles dizem? Eles falam sobre isso. Acho que foi Jack London ou alguém assim, que disse ter vivido outra vida. Não consigo lembrar. Você vai ter que procurar. Desculpe, mas não tenho minhas citações. É só procurar citações sobre reencarnação. Você vai encontrar. Foi assim que fiz. Quero dizer, foi fácil, mas até Henry Ford. Sim. Então. Mas, sim, a maioria dos grandes pensadores, até Einstein. Acho que Einstein também escreveu sobre isso. Sim, não estamos. Digo que não estamos sozinhos. Temos grandes pensadores que diziam a mesma coisa. Você mencionou que sua mãe ouviu uma gravação sua lembrando de uma vida passada em que você soava como uma criança. Essa foi sua primeira experiência de vida passada? Se não, conte-nos sobre essa e depois sobre a primeira que teve. Ok. Deixe-me dizer uma coisa. Não estou julgando ninguém, mas ele fez de forma diferente de como eu faço, me levando a múltiplas vidas. O que não faço. Geralmente faço 2 ou 3 vidas, dependendo do cliente. Então, meus guias dizem. Enfim, eu era criança na Alemanha nazista. Eu não estava no campo de concentração. Eu estava em um prédio e nos colocaram todos lá. E eles jogaram fogo no prédio. Então, eu chamei minha mãe.
Você é judia? Sim, várias pessoas. Bem, provavelmente cerca de 15 pessoas do Holocausto. Eu tive nazistas. Eu tive pessoas. Tentaram sair não do campo de concentração e coisas assim. Mas o interessante foi que ele não terminou. E o que eu faço é, após a experiência de vida passada, eu levo você para a revisão da vida. Todos nós temos essa revisão. É aí que a cura acontece. Certo, então, o que você aprendeu naquela vida que pode te ajudar nesta? O que precisa liberar, o que deve trazer adiante, às vezes dons ou algo assim? Então, eu os levo para isso. Então, eu também faço hipnose quântica. Você já ouviu falar de Dolores Cannon? Certo, então, quando eu... Por favor, explique isso para nossos ouvintes e para quem nos assiste. Certo. Nós temos aquele conhecimento interior, certo? Mas temos o que chamo de eu superior, o verdadeiro eu, que algumas pessoas acessam, mas outras precisam de ajuda. Eu, às vezes, preciso de ajuda para acessá-lo, mas é raro, onde eu te levo a um estado profundo de hipnose após 2 vidas passadas, e peço para o eu superior se manifestar. É onde não há ego ou personalidade. É seu verdadeiro eu. Então, eles trazem perguntas. E eu respondo. Não eu. Desculpe. O subconsciente responde. Eu faço as perguntas. Então, você pode fazer qualquer pergunta. Então, sem ego ou personalidade, é a verdadeira. Verdade, realmente. Basicamente a verdade. E Lars Cannon, eu fui treinado por ela antes de falecer. Então, é uma sessão poderosa, mas as pessoas precisam estar preparadas, porque você vai para um nível mais alto, que pode ser alcançado. E há níveis do subconsciente que descobri. Então, eu sempre peço pelo nível mais alto, porque algumas pessoas fornecem mais informações mundanas sobre o mundo e o que vai acontecer. Algumas pessoas só querem informações pessoais. A maioria quer pessoal. Então, você pode fazer um trabalho de cura dentro disso também. Então, físico e emocional. E, sabe, você pode perguntar por que escolheu seus pais e esse tipo de pergunta. Então, é uma sessão muito poderosa. Também faço a vida entre vidas, onde você vai entre as vidas. E é tão interessante a experiência de quase morte. As pessoas têm experiências semelhantes, mas vamos um pouco mais fundo, porque há lugares de aprendizado. E você vai diante do seu conselho, e coisas assim. Menciono isso porque fiz no treinamento com Vida entre Vidas. E eu descobri que, já que o homem não terminou, eu não fui uma vítima. Ele disse que eu era uma vítima, mas não existem vítimas. Certo. Aprendi isso porque escolhemos, não é? Então, meu conselho falou sobre aquela vida, minha vida mais recente, que escolhi vir. Para ajudar aqueles na sala a encontrar o caminho de casa, porque eles seguiriam uma criança. Então, eu não posso inventar isso. Então, isso me deu uma grande sensação de paz, tipo, para grandes coisas que acontecem. Como o 11 de setembro, que sempre há uma alma guiando as almas para... Veja, estou arrepiada. Sim, obrigada, guias. Sempre há uma alma que guia. Então, sim, foi realmente lindo. Eu vi de forma tão diferente. Você já ouviu que existem almas que ajudam em assassinatos em massa? Sim, eu faço. O que chamo de 12 fases de transição. Quando alguém está morrendo, é como se estivessem cercados por anjos e espíritos de entes queridos falecidos e animais de estimação. Eu chamo essas pessoas de comitê de boas-vindas ao céu. Você se lembra das senhoras do carro de boas-vindas? Quando você se mudava para um bairro e elas apareciam com uma cesta de biscoitos? Sim, eu sempre vejo que são anjos e outras almas. Eu os chamo de almas espirituais. A mesma coisa, que estão presentes. E quando eu estou com um espírito que
alguém poderia chamar de fantasma, que vive com um pé no mundo espiritual e outro no nosso mundo humano. Muitas vezes haverá outro espírito de um ente querido que virá ajudar a levá-los para a luz. Então, sim, eu sei do que você está falando. É interessante. Quero ouvir mais sobre seu conselho. E se você acha que todos nós temos guias espirituais, e como eles se parecem e qual a configuração? É como estar em um tribunal? Como em uma sala de aula? O que é? Como parece para você? A maioria das pessoas, porque nós precisamos de símbolos. Me disseram que eu preciso de visuais porque sou muito visual. Vejo vidas passadas como um filme. Algumas pessoas não necessariamente veem sua vida passada, mas sentem ou têm um saber. Elas podem não ver nada, mas todo mundo quer ver. Às vezes tenho dificuldade em dizer, tudo bem. O que você está sentindo ou percebendo, sabe, não vai ver nada. Tem que seguir isso. Então, sim, todos nós. O conselho é, geralmente, entre 6 a 12. Pode ser mais, pode ser menos, não importa muito. Geralmente dizem que o veem em uma mesa. Ou algumas pessoas não veem mesa, sabe? Então, depende daquela alma. Eles querem que você se sinta confortável. Não há julgamentos. Certo? Sem julgamento. Só existe. E isso é uma grande mudança. É uma mudança em relação ao que aprendemos nas religiões e culturas. Tudo gira em torno do juízo. Então, quando vi o conselho, eram pessoas normais. Digo que é engraçado. Vi Glenda, a bruxa boa. Eu vi... Acho que estavam brincando comigo, mas... Vi uma pessoa egípcia, uma indiana e mais alguém, não lembro. Acho que era o Homem de Palha. No Mágico de Oz. Enfim, começaram a rir porque têm um ótimo senso de humor. E disseram, somos todos energia. Então se transformaram em lindas luzes. Eles são todos energia. Somos todos energia. Então somos luzes. Então. Mas quando fazemos a transição, se acreditamos em Jesus, ele aparece. Se acreditamos em Maomé, ele surge. Se acreditarmos em Buda, ele pode aparecer. Então, eles querem que nos sintamos confortáveis. Certo? Faz sentido? Deixe-me fazer a transição. Sim, é a minha experiência. Sim, acho que já ouvi isso de outras pessoas. Então, eu também tive uma experiência onde isso nunca aconteceu comigo, sabe? Eu geralmente pergunto, o que você sente ou percebe após a morte? E eles me dizem que sentem elevação, veem a luz, certo? E às vezes isso. Uma vez um cara disse que ia ficar. E eu disse, como assim você vai ficar? Elevação, hora de ir, para a luz. E então ele diz, não, esta é minha casa. Era como se ele fosse um arquiteto. Então ele estava ficando. Perguntei, quanto tempo você fica? Ele disse 7 anos. E eu disse, mas agora é hora de ir. Então nós fomos. Mas eu nunca tive ninguém mais dizendo que ficou. Agora, às vezes eles têm um tempinho para a transição, como me dizem, mas não 7 anos ou algo assim. Perguntei se ele era um fantasma e ele disse que sim. Uau, os fantasmas são tão divertidos, Karen, porque... Isso soa como um paradoxo, pois todos fomos ensinados que fantasmas são assustadores e podem machucar, o que é um absurdo. Isso é só para vender filmes, mas em livros. Mas, fantasmas, quando conversamos com eles, podemos obter informações que podemos validar e corroborar com documentos históricos, como escrituras e relatórios de censo, e endereços, como John Smith, que ainda está nesta casa e a família atual pode senti-lo. E tudo isso é divertido, poder corroborar essas informações. De volta ao seu conselho. A Glenda, a bruxa boa, está no seu conselho ou você usa isso como exemplo de um espírito que viu? Quero dizer, ela apareceu assim para mim. Mas então disseram que você precisava de um visual. Então demos visuais, mas somos luz. E se transformaram em lindas cores. Certo, mas muitas pessoas veem. Pessoas de túnicas. Acho que vi alguém de túnica.
Mas esse é o símbolo deles de novo, sabe? Seja qual for o símbolo no céu, eles nos dão símbolos. E quando alcançamos um nível, somos luz e espírito, sabe? Somos energia. Sim. Eu vejo guias espirituais o tempo todo e eles aparecem como uma versão de Dumbledore dos filmes de Harry Potter ou Gandalf dos filmes de O Senhor dos Anéis. Eles parecem homens velhos, como a imagem do Pai Tempo, vestindo túnicas brancas, cabelo comprido e uma longa barba branca. Mas, quando falamos com eles, se transformam na aparência que tinham na vida correspondente ao que estão aconselhando. Recebemos o nome deles, onde estavam e em que ano viveram. Novamente, muito disso podemos corroborar com documentos históricos. Então, isso é bem divertido de fazer. Bem, você falou de verificando informações. Alguns dos meus clientes confirmaram que eram aquela pessoa. Então, ou que checaram a roupa, o que é interessante, e o tempo, sabe? E às vezes não conseguimos. Quero dizer, se voltarmos lá atrás, você não vai verificar a menos que seja uma pessoa famosa. E é por isso que eu digo às pessoas, a maioria vive vidas comuns. Elas não são famosas. Você sabe, claro, meu livro sobre Jesus, Yeshua, é famoso. Então, eu não teria talvez uma ou duas pessoas famosas. Já tive pessoas que trabalharam para famosos, reis e rainhas ou algo assim, mas não muitas. Sim. E eu fiz isso. Você já leu Pense em Riqueza, de Hill? Não. Ele fala sobre ter um conselho de conselheiros no mundo espiritual, escrito na década de 1930, sendo considerado um dos principais livros de autoajuda já escritos. E ele fala sobre esses capitães da indústria, que eram seus conselheiros. Eu já vi isso com clientes onde normalmente vejo guias espirituais que viajam em um padrão de ferradura quando os capto no meu radar ao redor da pessoa. E então vamos a cada um individualmente, sempre são 7. É o número que aparece inicialmente. E 7 é a perfeição espiritual na Bíblia. Acho isso interessante. Vi esses guias espirituais em diferentes situações com clientes, onde um cara em particular era CEO de uma grande empresa de capital aberto. Henry Ford e Sam Walton e outros grandes capitães da indústria faziam parte do seu conselho, parte de seus guias espirituais. E um deles era Mary Kay Ash. Mary Kay, a do Cadillac rosa Mary Kay. Sim, ele disse, Mary Kay Ash. Eu disse, ela era brilhante, quero dizer, tão criativa. Veja o que ela criou do nada. E veja como ela mobilizou esse exército de mulheres para se empoderarem com dinheiro. Então, nossos guias espirituais e nosso conselho, o que você chama de céu, são a mesma coisa? São diferentes? Você acha? São diferentes. Sim, são. Eles são diferentes. O que quer dizer? O conselho é um grupo chamado de sábios ou algo assim. Nunca viveram na Terra. Certo. E onde os guias fizeram? Acho que os guias mudam conforme o que você faz. Certo. Eu era professora, então tinha um guia professor. E agora, com o que faço, tenho um guia que provavelmente viveu vidas passadas ou hipnose. Não sei. Talvez você me diga. Mas eu só sei. Não sei o nome do guia. Mas sinto e ouço porque sou clareaudiente, então. Sei que eles estão lá. E meus anjos, sinto que estou sempre conectada a eles. Sim, mas o conselho é diferente. E pode mudar conforme você muda, assim como se torna mais espiritualmente evoluído. Vamos colocar assim. Certo. Espiritualmente consciente. Mas não tenho certeza. É mais uma sensação, sabe? Então, sim, nossos guias, e você pode ter vários. Nós também temos um que chamo de guia mestre, certo? Algumas pessoas chamam de anjo da guarda, mas eles nos acompanham desde o nascimento até a morte, certo? Sim, você sente isso?
Sim, eu sinto. Minha experiência é que mantemos o mesmo anjo da guarda durante nossas vidas e nossos guias. Já viveram vidas humanas, como você disse. Essa é a minha experiência. Eles têm uma energia diferente dos anjos. É como comparar um schnauzer a um narciso. É uma espécie diferente, se assim quiser. Mas nossos guias mudam conforme o que acontece em nossas vidas e no que estamos focados em explorar e experimentar. Qual é a sua opinião sobre quando entramos com coisas que queremos explorar e experimentar nesta encarnação? E como isso se relaciona com o livre-arbítrio? É um plano genérico e nosso livre-arbítrio nos permite escolher como explorar esse plano. O que acha sobre isso? Não tenho certeza sobre o livre-arbítrio. Sei que temos livre-arbítrio. Mas um cliente estava no subconsciente e explicou que há, um plano que trazemos. E talvez não façamos tanto do que deveríamos, mas fazemos uma parte. Temos livre-arbítrio, ou eventualmente chegamos lá, sabe? Pode demorar mais, mas chegaremos onde precisamos ir. Mas se estivermos fora do caminho, então, não conseguimos. As coisas começam a acontecer que não são boas para nós. Então, meio que gostamos das coisas. Eu não sei. Então, livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio, até na vida entre vidas, sabe? Porque, como eu disse, vamos ao nosso conselho e dizemos que queremos aprender isso e aquilo. Eles falam, talvez você queira fazer diferente. Mas dizemos, não, eu consigo. Esse é um ponto muito bom para o livre-arbítrio. No céu, quando planejamos nossa próxima vida. Sim, certo. Então, sim. Porque ouvi pessoas dizerem que talvez você queira fazer assim. Sabe, então? Mas é nossa decisão. Acho que nos foi dado livre-arbítrio. Porque você ouve pessoas com horóscopos, elas dizem que, no signo delas, poderiam ser realmente maravilhosas, mas escolhem o caminho oposto. Então, talvez às vezes escolhemos não o melhor caminho para nós. Então, eu não sei. Não tenho certeza sobre o livre-arbítrio, nesse ponto, mas sabe, essa é minha vivência. Descobri, com muitos clientes, que ao fazermos uma vida passada, chamo de escaneamento. Não hipnotizo. É como entrar em uma cena de filme. E então eu descubro onde estava, quando era, o nome deles, o que acontecia. Mas sempre há uma semelhança de algo naquela vida passada que ressoa com algo na vida atual deles. Você já percebeu isso? Sim, temos padrões. Ok. Vou explicar isso. Eu tive um cliente que o filho dele, ela inicialmente era uma mulher nesta vida e era uma mulher naquela vida. Certo, mas agora é um homem. Desculpe. Enfim, então ela estava cuidando da criança e fez algo, e a criança caiu no lago e se afogou. Então, ela nunca superou isso naquela vida. Ela estava deprimida e, simplesmente nunca, superou isso. Certo? Então, nesta vida, ele perdeu um filho, no parto. E então, ficou devastado, totalmente, porque se lembra que teve esse outro. É como se nossa alma lembrasse, mas não entendemos a conexão. Ele era muito protetor com seus filhos nesta vida. Pessoas que perderam filhos ou entes queridos são muito protetoras com a família. Se eles perderam um filho, então são muito protetores com as crianças. Faz sentido? Então, também relacionamentos, assim como nesta vida, escolhem a pessoa errada o tempo todo. Bem, faziam isso em vidas passadas. Descobri que a depressão também vem de vidas passadas. Geralmente, o que mostram é: se você não fizer algo sobre a depressão,
Esta é sua vida anterior, que não terminou bem. E então você precisa mudar isso. Então, sim, tudo está meio que relacionado de várias maneiras. Também medos e fobias. Eu tinha medo de água. Me afoguei 3 vezes. Tinha medo de falar em público porque fui julgada como uma bruxa. Então, o que posso dizer? Acho que a maioria foi. Sim. E então, acho que estava na Europa, mas estava. Escrevi um relatório na 4ª série sobre os julgamentos das bruxas de Salem. Digo às pessoas que, se você se sente atraído por uma parte da história, um país ou um povo, provavelmente já esteve lá. Ou um filme. Porque eu disse ao terapeuta, eu falei, bem, eu escrevi esse relatório, então provavelmente estava inventando. Ele disse, não, você não está inventando. E então eu não estava inventando. Ninguém inventa. Muitas pessoas acham que estão inventando, mas está tudo dentro de nós. Todos nós temos isso. Somos como um grande computador. Temos tudo. Às vezes, você precisa de ajuda para acessar. Algumas pessoas sentem coisas ao ir a um lugar. Não sei se você tem essa sensação. Eu tenho. Quando fui ao Egito. Sim, e Irlanda. Um lugar muito forte, espiritual. E certos lugares, Inglaterra, sinto forte. Então, você tem essa conexão porque tem essa lembrança. Right? É a mesma coisa que déjà vu? Pode ser. Ou você tem uma habilidade de saber o que vai acontecer. Certo? É. São 2 maneiras. Quando sobre o que você mencionou de termos tido muitas vidas com o mesmo roteiro. Quando faço uma leitura de vidas passadas, me imagino em um corredor interminável, com espelhos de ambos os lados. As paredes são estreitas, o teto é alto, e os espelhos são grandes, quadrados, alinhados perfeitamente na vertical e horizontal. E eu faço uma pergunta tipo, a Karen teve uma vida passada em que ela era bruxa ou curandeira, que usava ciência, coisas místicas ou o que for. E então, os espelhos que se correlacionam com essa pergunta vão sair da parede como se estivessem em um braço hidráulico. Eu digo, mostre-me aquele que mais se correlaciona, e esse vai sair mais para fora. Me imagino entrando nessa cena de um filme, e é aí que eu obtenho a informação. Mas sempre me fascina quantas vidas, como você mencionou, em que você foi uma bruxa. E não digo bruxa como uma bruxa má, mas como uma curandeira, uma herbalista. Você quer dizer que todas aquelas pessoas que praticavam antigas técnicas de cura foram rotuladas como bruxas e queimadas na fogueira por homens bem educados, porque tentavam fazer a comunidade médica se alinhar à mesma coisa no mundo. Eles queriam que isso fosse ensinado. Minha amiga Perdita Finn, que já tivemos no programa, é especialista nesse assunto. Aprendi muito com ela. Mas, de qualquer forma, o que eu vou encontrar é que haverá uma semelhança com o roteiro. E eu comparo isso e vejo se ressoa com você, Karen. Eu comparo isso a termos um roteiro e vamos explorá-lo de várias maneiras para ter uma perspectiva diferente sobre o mesmo roteiro. A analogia que gosto de usar é pensar em Hamlet. Quantas vezes Hamlet foi encenado desde que Shakespeare o escreveu em 1602? Bem, quem sabe? Mas certamente em que ano? Foi encenado, em que idioma? Quem era o cliente? Quem era o diretor? Essas variáveis diferentes nos dão uma perspectiva distinta, do mesmo roteiro. Essa tem sido minha experiência, que é assim que passamos por várias vidas e veremos diferentes versões de um roteiro semelhante. Você já passou por isso? Sim. Muitas vezes, sim. Eles chegam e dizem, isso é como minha vida. Eu digo, sim, mas sua alma está pronta para seguir em frente. Quando a alma está pronta para liberar tudo, eles vêm até mim ou podem liberar de qualquer forma, através de médiums ou de outras maneiras. Então, minha alma diz que era hora de liberar o medo de falar em público.
veja o que faço aqui. Porque eu fui julgada e provavelmente mais de uma vez. Porque foi muito intenso. Fiquei ansiosa e com problemas de ansiedade só de ficar na frente das pessoas. Eu não sabia como fazer isso porque era tão traumático. Me sentia julgada o tempo todo. Então, e muitas pessoas, têm medo de altura. Provavelmente sentiram que caíram ou algo aconteceu em pontes. Talvez tenham morrido lá. Então, perguntei ao subconsciente por que algumas pessoas carregam esses problemas. E algumas conseguem. Não, porque no mundo espiritual, somos purificados de algumas coisas. Mas disseram que depende da alma. Se a alma precisa de mais experiência, então ela escolherá. Então, é aí que temos livre-arbítrio. Porque, quando eu faço perdão, eu digo às pessoas, perdoem todo mundo. Perdoe a alma da pessoa, não o ato. Porque isso é um fardo muito pesado. E eu tive algumas pessoas que mataram e disseram, eu não preciso me perdoar. Então elas já liberaram isso, provavelmente antes disso. Perdoar a si mesmo é difícil para algumas pessoas. Sim. E então voltamos à ideia de que não há julgamento no mundo espiritual, o que é difícil para a maioria de nós. Tentar entender por que estamos tão imersos no certo ou errado, bom ou ruim, que acredito ter seu lugar em nossa existência. Não podemos sair nos matando, pois ninguém sobraria, e é assim que criamos. Quando sabemos o que não queremos, isso nos ajuda a criar o que queremos. Mas eu ouvi isso inúmeras vezes, que no espírito não há julgamento, e eles olham para cada situação em que nos encontramos, mesmo que seja algo horrível, como quando você era criança. Durante a Alemanha nazista, eles veem isso como o que me foi dito por muitos espíritos. Interessante. O que a Karen vai criar a partir disso? O que ela vai escolher fazer? Como ela vai fazer isso? E nós criamos a partir disso. Agora, é fácil para nossas mentes entenderem isso? Céus, não é fácil, mas é o que me disseram. Muitas vezes. Você concorda com isso? Já te disseram a mesma coisa? Sim, escolhemos, que é o contrato. É um contrato. Sim, assim chamam. Então, sim, escolhemos. Sim, eu sei que não faz sentido para nós na mente humana. Como eu disse, os clientes às vezes, por que escolhem isso? Mas temos que olhar para o que estamos aprendendo e dar um passo atrás. É o que faço às vezes. O que estou aprendendo com isso? Por que isso está vindo para mim? Nossa energia faz diferença. Se você vem com medo e raiva, vai atrair pessoas com essa mesma energia. Fale mais sobre a lei da atração e como a energia atrai outra energia. Quando falo isso, as pessoas dizem que não pode ser tão simples. Bem, realmente é. Então, fale mais sobre isso. Bem, desde que comecei este trabalho, sinto mais as energias. Então, você sente a energia de alguém. Se você está nesse modo de raiva e julgamento, então vai atrair essas pessoas para a sua vida. Se você se sente feliz e alegre com a vida. Eu sei que temos problemas, mas de forma geral, você vai atrair pessoas felizes, generosas e amorosas. Então, acho que isso aparece na nossa questão política. Não vou entrar nisso, mas aparece. Ou quando as multidões estão com raiva, mais pessoas vêm e, então, elas ficam mais irritadas. Isso só acumula. Mas se algo bonito acontece, eu sempre disse que em vez de jogos de futebol, deveríamos nos reunir e orar por paz e amor, amar uns aos outros. O que isso faria? Como ressoaria com a terra? Então,
Todos devemos manter esse modo positivo. E quanto mais negativo você se torna, mais pessoas negativas você atrai para a sua vida, eu acho. Certo. E às vezes, nossas famílias têm pessoas negativas também, mas são lições, é um pouco diferente. Então, se você não alimentar a negatividade deles, então isso vai ajudar, porque eu tive uma situação com um membro da família que falava de todo mundo o tempo todo e não era legal, e eu não respondia. Eu apenas ficava lá enviando amor para ela, e ela não sabia o que fazer, sabe? Porque eu não respondia. Então ela parou com essa bobagem. Ela nunca parou com o que faz, mas ela parou no Ben. Então, ficou tudo quieto. Então, se você alimenta essa negatividade, está tornando maior. Eu não sei quem disse isso, mas esteja. Esteja ciente da sua energia ao entrar em uma sala ou em um espaço. Então. Sabe, quando eu ensinava, sempre chegava feliz, porque sabia que trabalhava com crianças, especialmente com problemas, pois sou professora de educação especial. Então, uma professora me perguntou: por que você está tão feliz? E eu não soube como responder. Se ela não sabia que ser feliz com o que você faz, então, como responder a alguém assim? Eu só disse: estou só fingindo. Tá tudo bem. Eu não sei, então, tenho certeza de que as pessoas sabem disso. Há pessoas que nos esgotam, nossa energia. Você precisa se afastar delas para amá-las de longe. Tive várias experiências em que precisei deixar a amizade ir. Você entende isso? Como você faz isso de um ponto de vista prático e de bondade, se temos alguém em nossas vidas que nos esgota? Qual foi sua experiência de? Como você encontrou uma maneira que funcionou bem para deixar essa relação ir? Você disse a eles que não podia mais estar nesse relacionamento? Você parou de retornar as ligações. Como lidou com isso? Sim, porque muitas vezes eles não retornavam a ligação, então meio que acho que eles sabiam. A gente sabe quando está acabando. Eu tive um sonho em que essa pessoa, que supostamente era um amigo, mas não era, sabe? Esse tipo de coisa. No meu sonho, e eu digo, te amo, mas não posso ser seu amigo. Você não é. Você sabe. Então, apenas envie amor para eles. E descobri que algumas pessoas se afastam de você também. E está tudo bem. Não me importo mais com isso. Sabe? Já tive amigos que nunca retornaram suas ligações, depois de anos de amizade. Não sei se é por causa da minha energia mudando ou o que está acontecendo, mas está tudo bem. Não me preocupo com isso, porque se as pessoas devem estar na minha vida, elas estarão lá. É assim que eu vejo. Concordo com você nisso. Acho que nossa energia muda com base no que estamos interessados, buscando e experimentando em nossas vidas. E não há nada de errado nisso. É parecido com ter amigos na escola primária, com quem você não tem contato agora, e talvez no ensino médio e na faculdade. Quando seus filhos são pequenos, suas prioridades mudam. Suas experiências e o que você quer explorar mudam, e assim você encontra sua nova tribo ao longo do caminho. Alguns ficam com você, alguns originais. Tenho várias amigas que são minhas amigas desde os 10 anos. E ainda somos grandes amigas. Depois fui adicionando mais ao longo do caminho. Quando algumas se afastam, já passei por isso. Antes me incomodava, sinceramente. Pensava, o que está acontecendo? E sabe, deixava mensagem e não recebia retorno, e isso me magoava. E então eu pensei, ok, estamos apenas em lugares diferentes em nossas vidas e tivemos um tempo maravilhoso juntas. E se nos reconectarmos, ótimo. Se não, recebi um e-mail, Karen, de alguém com quem não falava, meu Deus, provavelmente 30 anos, que era uma amiga querida, quando eu estava nos meus 20 e poucos anos.
Fiquei tão emocionada e nos separamos. Terminei a amizade porque me senti traída. Quando ela me contatou 30 anos depois, fiquei tão feliz de ouvir dela e ela me encontrou. E trocamos e-mails. Eu não imagino que ela vá voltar para a minha vida de forma significativa. Mas, nossa, que mudança! Em relação a onde eu estava há 30 anos. Acho que evoluí, vamos torcer, nesses últimos 30 anos. Mas também um sentimento de, puxa, que divertido ouvir de alguém que significou tanto para mim no passado, mesmo que tenhamos nos separado de forma menos que ideal. Você já passou por isso? Não, mas eu tenho amigos. Tenho uma amiga que conheço desde a escola primária, na verdade, e meio que nos afastamos, mas depois nos reaproximamos. Acho que isso é parecido na nossa vida adulta, porque eu me mudei para Ohio e depois voltei para Maryland. E ainda somos amigas muito próximas, mas ela é a única dessa época. Mas eu tenho outras pessoas com quem ainda sou próxima, que não necessariamente acreditam nas mesmas coisas, mas aceitam quem eu sou. E para mim, isso é o mais importante. Elas não precisam acreditar no que eu acredito. Só aceitar, sabe, uns aos outros, do jeito que somos, sabe, então. Com alguns deles eu posso falar sobre isso, e com outros não. Então, eu simplesmente não falo com eles, mas eles sabem de qualquer forma. Você está em Maryland. E você não está tão longe do epicentro político da América, de toda aquela coisa política. Eu sempre vou para o lugar de que todo mundo tem direito à sua própria opinião. E quão chata seria a vida se todos pensassem igual. Nada seria criado. É assim que avançamos como humanidade. As pessoas ficam tão agitadas com política e qualquer coisa. E eu digo, sim, se funciona para você, ótimo, isso funciona para mim ou não, mas vamos conversar sobre isso. E eu acho isso interessante. Quão perto você está de DC? Cerca de 1 hora. Cerca de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo. Pode ser. Pode ser 1 hora, mas você sabe, o trânsito melhora. Geralmente é 1 hora e meia até PC. Então estou no meio, sabe? Estou no norte de Maryland, perto da Filadélfia, a 1 hora e meia, e de Nova York, 4 horas. Em Virgínia, estou, bem no meio das coisas, sabe? Bom, eu sei que há muitas pessoas, imagino que trabalhem no governo e estão morando na sua área, só porque é tão caro viver em DC que tem que morar na Virgínia ou em Maryland, pois não conseguem pagar para viver em DC com um salário de governo. Então, acho que você também enfrenta isso. Vamos voltar aos registros akáshicos por um segundo. Você tem alguma sensação sobre isso? Tem uma ideia do que é? Se sim, adoraria ouvir sua opinião. É isso que você acessa? Quando acessa vidas passadas? Acho que é isso que você está fazendo. Eles acessam suas vidas, certo? Então estão em hipnose. Então, sim, se eu tive experiência com os registros akáshicos, porque quando faço vida entre vidas, pergunto se querem ir a esses registros. Vamos aos registros cognitivos. Agora, os registros de coquetel. É, nosso símbolo. Geralmente, o guardião dos registros é um homem idoso com barba e túnica. Mas eu tinha cliente. Como Dumbledore. Eu tinha um cliente que disse que o guardião era uma mulher. Então eu fiquei tá. Algumas vêm como livro, outras pergaminhos. Algumas simplesmente sabem. Então, é um lugar etéreo. Um lugar sem paredes, tetos e coisas assim. Não dá para descrever bem porque temos nossos símbolos, mas a maioria vê como biblioteca. Certo. E é interessante como você vê isso, porque você está indo para os registros akáshicos. Sim. Então, eu conheci alguém que tinha um livro, sabe, o livro da vida ou algo assim. Ganharia vida no livro. Achei isso interessante.
então ganharia vida. Agora, se não devem saber algo, dirão que o livro está fechado. Isso é interessante. Sim, dirão que o livro está fechado, neste momento. Ou então, o guardião lhes dará um livro, e nada sairá dele ou algo assim. Quando fiz os registros Kajik, vi um cara tipo Dumbledore. E isso foi há anos. E eu recebi o meu, que era La Maria, que é esse lugar. Então eu pensei, ok, tudo bem. Mas eu vi em dourado no livro. Então, sabe, sou uma pessoa muito visual. Então me deram um livro. Mas não é realmente um livro. Está apenas no éter. Não sei como explicar. Faz sentido? Está lá. Sim, sim, sim. É assim que o Espírito te envia um símbolo de pura energia. E é uma forma de você. Visualize e acesse isso da nossa perspectiva humana. E faça sentido para nós. Então, se eu fosse fazer uma leitura de vidas passadas em você, eu estaria no corredor da Karen, porque aqueles espelhos são suas vidas que passam. E então eu poderia estar no corredor da Sylvia, ou do Henry, ou qualquer outro. Outra coisa que me interessa, e que já vi muitas vezes, e adoraria saber o que você pensa sobre isso, voltando ao Dumbledore. Ele tem um livro enorme em seu escritório, em Hogwarts. Já vi isso muitas vezes, onde o livro, e acho que vi em um dos filmes do Harry Potter, onde as páginas viram muito rápido, sozinhas. E isso simboliza não apenas as vidas e experiências da pessoa e tal, mas eu já tive espíritos me dizendo que acessam esse livro e eu o chamo de livro da sabedoria. E eles dizem qualquer coisa que queremos saber. Eu sei instantaneamente. E então, eles me mostram esse livro e em um nanosegundo, todas as páginas viram e eles têm toda a informação. Com isso, você já experimentou algo assim, onde o espírito simplesmente, eles têm acesso a toda a inteligência universal e tudo? Eles precisam estar prontos para isso porque, como disse, algumas vão obter informações sobre uma vida passada, porque eu vou perguntar a eles, você precisa que o guardião mostre a vida passada? E eles vão virar as páginas ou pegar outro pergaminho ou algo assim. Então, para acessar isso. Então, sim, depende da alma, sabe, do que ela está pronta. Porque eu digo às pessoas, você não pode esperar que alguém no jardim de infância entenda material de faculdade, sabe? Então, ou sabe, se você está no ensino médio e é material de faculdade, pode não entender. Então, porque eu cresci muito espiritualmente, com conhecimento que, há 30 anos, eu provavelmente não teria. Consciência. Tenho certeza de que sempre esteve lá. Mas, quando li o livro, foi como se uma porta se abrisse, que estava fechada. Essa é a melhor forma de... Sim. Mais algumas perguntas enquanto encerramos aqui. Explique no seu processo. Estou aqui como cliente. O que fazemos? Como você me guia? Sobre o que oferece em seus serviços. Certo. Antes de mais nada, eu só faço atendimentos individuais. Não faço por vídeo. A Dolores Cannon sugeriu que não fizéssemos isso. E eu entendo que, em hipnose, você precisa se sentir seguro. Quando um cliente vem até mim, temos uma conversa prévia. Assim, eu os conheço, pergunto por que querem isso, o que esperam. Se há algum medo, algumas pessoas ficam um pouco assustadas ou nervosas. Eu digo que está tudo bem, porque eu também me lembro da minha primeira vez. Eu fiquei pensando, o que vai acontecer aqui? E então, eu tento deixá-los à vontade, sabe? Algumas pessoas dizem que não conseguem entrar em hipnose. Eu digo, você precisa mudar como diz isso. Diga, eu estou entrando em hipnose, sabe? E ser uma afirmação positiva em vez de negativa. Então, e depois, eu tenho uma poltrona reclinável e gravo as informações. Isso é realmente importante. Já ouvi alguns clientes dizerem que isso não foi gravado, pois é essencial ouvir depois para cura e compreensão, já que você pode não se lembrar de tudo.
Então, eu peço para eles fecharem os olhos, faço uma respiração profunda e depois faço o que chamo de aprofundamento, onde te coloco em um estado profundo de hipnose. Então, a última parte do aprofundamento é flutuar em uma nuvem para uma vida passada. Então, quando descem da nuvem suavemente, vou perguntar a eles o que estão sentindo ou percebendo, e então eles me dirão. Às vezes preciso dar um empurrãozinho, tipo, o que tem nos pés? O que você está vestindo? Como é a sensação? Se são pessoas que sentem, direi o quê? Sabe, o que você sente nos pés? Se eles veem coisas, eu direi, que tipo de calçado você está usando? Então subimos pelo corpo e coisas assim. Também perguntamos, que tipo de moradia? Isso indica em que período de tempo estão e ajuda a entrar mais profundamente em hipnose, porque não estamos realmente entrando no cerne do porquê escolheram essa vida. Portanto, se eles não começarem a me contar sobre aquela vida e o que eu preciso saber para ajudá-los a liberar o que for, mais tarde, pedirei que vão a eventos significativos daquela vida, assim como temos eventos importantes nesta vida. Então, quando eu sentir que está completo, pedirei que novamente vão para a cena da morte. E o que você está sentindo? E eles me contam. E então eu peço que façam a revisão da vida. É aí que liberamos. O que precisa ser liberado daquela vida, seja físico, emocional, relacionamentos, o que for. E o perdão, que é muito importante. O que você aprendeu? E então eu os levo para outra vida. Esta é a experiência de vidas passadas. Agora, a cura quântica é diferente porque, após as experiências de vidas passadas, eu os levo e peço que o subconsciente se manifeste. E então, faço perguntas a eles. E então, também farei as perguntas deles. Às vezes, quando trazem perguntas, há mais dentro delas, sabe? Então, vou perguntar ao subconsciente. A vida entre vidas é diferente porque você entra no mundo espiritual e encontra seu grupo de almas. Todos temos um grupo de almas com o qual viemos e eles ficam felizes em nos ver. E nós vamos perante o conselho e não ficamos apenas com harpas nos filmes. Nós fazemos coisas. E então as pessoas estão em treinamento para serem guias espirituais. Tive algumas em treinamento para a próxima vida. Sim, estão nisso. A vida é guia espiritual. Sim, faz sentido ou preciso explicar mais? Sim, faz sentido. Não, foi ótimo. Como você chama isso? Você pergunta, como chama isso? O eu, o subconsciente ou o quê? Qual é o termo? Eu subconsciente. As pessoas conhecem como eu superior. Sim. Ou o espírito? É o deles? É a essência de quem somos, basicamente. Certo, isso é só fachada. Nossa personalidade e ego não são a mesma coisa. É como digo às pessoas que tive uma experiência profunda, onde minha alma estava fora do corpo, mas o corpo morria. Isso faz sentido? Então, é sua alma. Eu não. Sabe, são só palavras e eles riem de mim. Eles disseram, vocês humanos precisam de palavras. Eles vão me dizer isso. Eu fico tipo, sim, precisamos de palavras, desculpe. Sabe, é difícil de explicar. O verdadeiro eu, vamos colocar assim, é a essência. Sim, eu chamaria isso de espírito. A parte eterna de nós. Sim, certo. A que segue na energia. Somos energia, certo. Então, só temos termos diferentes para isso. Como algumas pessoas, como o eu superior. E Edgar Cayce fala sobre o super subconsciente. Acho que é para lá que estamos indo, para o super subconsciente quando fazemos a cura quântica, porque esse é um nível elevado de ser. Sim. E não há emoção conectada quando você faz isso. Então, e eu percebo quando a mente consciente quer entrar, sabe? Então, eu digo a ela, você não pode entrar. É como, precisa sair agora. Pode voltar mais tarde. Então, ela acha que está nos protegendo. Acho que sim. Mas você já teve alguém dizendo algo que estava muito além do que sabiam. E você fica tipo, de onde veio isso?
Já viveu isso? Crianças pequenas. Certo. Porque isso já me aconteceu algumas vezes. Onde o subconsciente de alguém me dava uma afirmação sobre uma vida passada e nem sabiam. Pois é. Como seus clientes se beneficiam de uma sessão com você? Bem, eles curam o que precisam. Claro. Eu digo que é trabalho deles. Entende? E acreditar que se curam fisicamente ou emocionalmente. Mas recebo e-mails o tempo todo de pessoas dizendo como isso os ajudou. Uma garota me disse: "Você mudou minha vida." E eu respondi: "Não, você mudou sua vida, porque foi você quem fez isso. Você fez o trabalho. Eu fui apenas o meio para ajudar." Então, é por isso que eu estava tão conectado a isso, porque me ajudou tanto, de várias maneiras. Sabe, espiritualmente, emocionalmente. E acho que até algumas pessoas só precisam saber que sua alma é eterna, sabe, que elas continuam. E então eles podem não ter tanta informação, mas isso como alguém que está pronto para a cura, sabe? A maioria das pessoas se cura. Sim, eu diria que algumas simplesmente se recusam a acreditar. E tudo bem, isso é raro. Mas, você sabe, a maioria. Vem, e eu acho, a maioria está curada ou de alguma forma curada, sabe? E prontas para seguir em frente. E também isso as ajuda espiritualmente a buscar mais informações e mais treinamento, mais leitura. Recebo muitas pessoas sensitivas que não acreditam em sua sensibilidade psíquica, sabe? Muitas. E eu penso, no mundo de hoje você não sabe. Então é como se eles ainda tivessem medo disso, sabe? Você percebe? Tenho certeza de que você encontra pessoas psíquicas sempre e não usam isso. Todo mundo é. Todo mundo tem essa habilidade e é apenas uma questão de desenvolvê-la e aprimorá-la. Concordo com você. Acredito que ninguém cura ninguém. Nenhum médico, profissional de saúde ou curandeiro, regressão a vidas passadas, hipnotizador ou quem quer que seja. Nós nos curamos e ajudamos a facilitar a cura. Eu uso muitas analogias, Karen, e minha analogia é que se você fizer uma cirurgia, no final, o cirurgião vai fechar sua incisão com suturas e grampos, mas ele não vai fazer sua pele crescer de volta. Você vai fazer isso. E é assim que funciona, seja emocional ou em relacionamentos, ou saúde. Acredito que todos nós, pela minha experiência, nos curamos. Uma última pergunta para você. Por que encarnamos? Para aprender e para vivenciar. E para experienciar a vida como humanos. Nós escolhemos isso, certo? Mas há lições. Então por isso decidimos reencarnar. Não precisamos. Podemos ficar no mundo espiritual. Mas dizem que é a forma mais rápida de aprender. Disseram-me que a experiência na Terra é a mais rápida. Então, vamos ver. Você é um encanto, minha querida. Número 1. E número 2, que conversa divertida. Nós exploramos tudo sobre isso. E é sempre divertido para mim comparar notas com colegas, independentemente de você estar focado em uma área ou outra. Porque acho que na maioria das vezes estamos todos dizendo a mesma coisa, recebendo a mesma orientação e abordamos de maneiras diferentes, simplesmente porque, para pessoas diferentes, ajuda a fazê-lo, talvez, em uma técnica sua versus a minha. E é isso que torna tudo tão interessante, é as pessoas explorarem o que ressoa com elas. Oferecemos muitas opções, como em uma sorveteria, onde você pode escolher sabores. Somos todos sabores diferentes da mesma coisa. Certo. Então, ok. Muito obrigado por estar conosco hoje. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Ok.
elas podem acessar meu site. Tenho um novo site, depois de 15 anos. Acho que é willislifejourneys.com. Ou envie um e-mail para willislifejourneys@yahoo.com. Certo. Teremos essas informações nas notas. Obrigado por me receber, certo? Pode apostar. Sim, é bom falar com você. Pode apostar. Todo mundo enviando amor de Sweet Home Alabama e também de Maryland, onde a Karen está. Nos vemos na próxima. Tchau agora. Obrigada. Tchau. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.